Coisas extraordinárias estão acontecendo entre a nossa família. O Espírito Santo tem nos ensinado a andar em unidade e comunhão como verdadeiros irmãos. É bom que o homem não esteja só. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Isso é o que a palavra de Deus fala sobre como devemos viver. Jesus viveu assim. O Espírito Santo nos ensina a seguir o exemplo de Jesus para acessar o que o Pai tem reservado para nós. Agora, mesmo que de forma online, participe conosco. Deixe Deus falar com você. Bem-vindo ao nosso culto à Viva. Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva. O culto da Comunidade da Graça em São Mateus, o nosso culto online. Você e a sua família são sempre bem-vindos. E para começar, eu quero pedir que você compartilhe o link deste culto com os seus amigos, com os seus familiares. Também deixe o seu like aí, deixe o seu joinha. E não esqueça, durante a mensagem, conforme Deus for tocando ao seu coração, você vai colocando aí no chat o seu pedido de oração. Nós temos uma célula online que acontece todas as segundas-feiras. E lá nessa célula online, nós temos um pessoal muito bacana, uma equipe de intercessores que vão interceder por você, pela sua vida. Então deixe aí anotado o seu pedido de oração, não esqueça de pedir oração pelos seus familiares, pela sua casa, e certamente você será abençoado, porque nós estamos intercedendo por você. Amém? Então, neste mês de abril, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Para nós iniciarmos esta série, nós vamos tomar como base o Evangelho de João, capítulo 1. E eu creio que Deus vai falar ricamente ao seu coração. Não deixe de assistir nenhum episódio, porque você vai ouvir de várias maneiras, pontos, tópicos diferentes sobre a vida de Jesus, sobre a obra da cruz, sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Antes de ir à palavra, eu quero orar com você. Se você puder ir na sua casa, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, é com alegria que nós estamos aqui. Rogamos ao Teu Espírito Santo que venha falar ao nosso coração. Que a Tua palavra venha promover cura, libertação, que a Tua palavra gere em nós um ânimo novo, uma alegria nova, e que mais uma vez, ó Senhor, possamos aprender através das Escrituras. Fala ao nosso coração, Senhor, alcança aqueles que precisam ser salvos através da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Olha só. Nós vamos extrair aqui grandes lições, com base no Evangelho de João, capítulo 1, sobre quem é Jesus, e também nós vamos fazer aí um paralelo sobre a obra da cruz, quem é Jesus, sobre o Cordeiro de Deus, relacionado à Páscoa. Nós estamos aí, acabamos de comemorar a Páscoa, então nós vamos fazer este paralelo da poderosa obra da cruz com a celebração da Páscoa. E eu creio que você vai ser enriquecido aí, vá anotando aí tudo aquilo que Deus falar ao seu coração. Olha, a Bíblia declara que, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha que promessa poderosa. Para nós, cristãos, a Páscoa é uma celebração do sacrifício de Cristo. O Cordeiro Pascal, cujo corpo foi entregue a nosso favor, cujo sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. Então a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Olha que maravilha! É uma celebração da ressurreição de Cristo e da redenção, que somente pelo sangue de Jesus, somente nele. A Bíblia também menciona que pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito,
foi derramado a nosso favor. E lá em João, capítulo 1, 29, ele diz assim: vejam, este é o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é com base nesses versículos que nós vamos aqui começar a nossa palavra, que nós vamos aprender aqui, nós vamos fazer um paralelo da celebração da Páscoa realizada pelos israelitas com a obra da cruz, como o sacrifício de Jesus, como o Cordeiro que morreu por nós. Maravilha? Está pronto aí? Então, primeiro ponto que eu quero compartilhar com você: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Anotou aí? Lembre-se, nós estamos fazendo um paralelo da celebração da Páscoa do Antigo Testamento dos israelitas com a obra da cruz. Então, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Em resumo, queridos, a Páscoa no Antigo Testamento era uma festa anual instituída por Deus para a nação de Israel, com o propósito de recordar o que Deus tinha feito por eles. E a primeira Páscoa foi comemorada no dia em que os israelitas deixaram o Egito, no dia que eles foram libertos da escravidão. Olha que maravilha! Todo ano eles deveriam comemorar, a Páscoa para lembrar-se do que Deus fez a favor deles. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, sabe, queridos, essa Páscoa realizada no Antigo Testamento, ela estava anunciando a obra redentora de Cristo, aquilo que ele veio fazer por nós. Isto não é maravilhoso? Está dizendo que da mesma forma que um cordeiro, o cordeiro precisava ser morto a favor de cada família, de cada israelita, para que eles pudessem ser libertos, para que eles pudessem ser protegidos naquela noite, Cristo também foi morto e sacrificado por nós. Então, em João 18, também podemos ver que quando Jesus estava diante de Pilatos, naquele dia do julgamento que sentenciava a sua morte, que era o fim de semana ali da celebração da Páscoa. Olha o que diz João 18:39. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa? Querem que eu solte o rei dos judeus? Então nós vemos ali que toda a palavra, tudo aquilo que está no Antigo Testamento apontava para a obra da cruz, aponta para Jesus Cristo, aponta para a nossa redenção. Então toda a Bíblia aponta para a obra redentora de Jesus Cristo, para aquilo que Ele fez por nós. Então nós podemos enxergar Cristo em todas as Escrituras. Eu quero ler aqui com você João, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então você conhece as Escrituras, você sabe ali que é assim como Moisés levantou a serpente na haste a serpente de bronze em uma haste, porque todo aquele que era picado pela serpente, ele precisava olhar para a serpente ali pendurada na haste, como uma figura, para que ele recebesse ali a vida, para que ele não morresse. Assim é também com a obra da cruz. Se nós desprezarmos a obra da cruz, se nós desprezarmos aquilo que Jesus realizou por nós, nós vamos ser condenados, vamos ter ali na nossa vida a maldição do pecado. Hoje, a humanidade está debaixo de uma maldição muito maior do que naquela época em que os israelitas eram picados pelas serpentes. Trazia morte para o arraial de Israel. Hoje o pecado, ele mata, ele escraviza e ele condena o homem. Mas Jesus Cristo, da mesma forma, foi levantado para que quando nós olhássemos para a obra da cruz, quando a gente crê naquilo que Jesus realizou na cruz, nós podemos ter perdão para os nossos pecados. Então a Bíblia diz que Jesus foi feito pecado por nós, morreu no nosso lugar, foi julgado pelos nossos pecados,
Quando esta obra ela é consumada, a Bíblia diz que todos aqueles que são afetados pelo pecado, ao olhar para a obra da cruz, ele pode receber perdão para os seus pecados. Mas aquele que não reconhece a obra da cruz, que não olha para Jesus, que despreza aquilo que Jesus fez por nós, está destinado à condenação eterna. Então a Páscoa, queridos, aponta para a obra de Jesus, aquilo que ele realizou por nós. O Cordeiro da Páscoa era uma figura de Jesus Cristo que morreu por nós. Amém? Então, você precisa lembre-se que Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado pelos nossos pecados e morreu em nosso lugar. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual foi o propósito desta redenção? Assim como havia um propósito para a celebração da Páscoa, no Antigo Testamento também há um propósito para que Jesus pudesse entregar a sua vida a nosso favor. O propósito da redenção. Em Êxodo, capítulo 12, a Bíblia mostra que a primeira celebração da Páscoa acontece na noite em que os israelitas saem da escravidão do Egito. Na noite em que eles são libertos do jugo de Faraó. E assim é conosco. Por meio de Cristo nós fomos libertos da escravidão do pecado. Os israelitas estavam debaixo do jugo de Faraó e nós debaixo do jugo de Satanás. Olha o que diz a Bíblia. Olha só, assim como os israelitas foram resgatados e libertos para serem propriedades de Deus. Eu quero ler com você aqui a referência que registra esse fato. Olha, Êxodo capítulo 19, nós vamos ler aqui do 1 ao 6. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe junto para mim? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, fazendo um paralelo aqui, assim também nós fomos resgatados para ser propriedade exclusiva de Deus. Olha, a Bíblia diz lá em Colossenses 1:13 e 14 assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então nós também, há um propósito. O propósito da redenção era nos tornar propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, separados para Deus. Assim como Deus escolheu ali e resgatou os israelitas do jugo de Faraó, nós, por causa da obra da cruz, por causa da redenção que há no sangue do Cordeiro, nós somos resgatados e hoje somos famílias de Deus. Você se alegra com isto? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então este é o propósito da sua salvação. Assim como aconteceu com eles, Jesus fez por nós. Fomos resgatados do império das trevas e nos tornamos propriedades de Deus. Jesus morreu em nosso lugar com o propósito de nos resgatar e fazer de nós uma nação separada para Deus. Amém? Terceiro ponto.
que eu quero compartilhar com você aqui. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja só, a orientação de Deus a Moisés: o sangue do Cordeiro deveria ser derramado para livrá-los da destruição. Olha a passagem lá em Êxodo 12, nós vamos ler aqui do 21 ao 25, diz assim: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam essas instruções como decreto perpétuo, para que vocês e para os seus descendentes, quando entrarem na terra que o Senhor lhes prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Queridos, isto aqui tem tudo a ver conosco. Da mesma forma, o sangue do Cordeiro foi derramado em Jesus. Quando Jesus se apresentava publicamente no início do seu ministério, João Batista olhou para ele e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já anunciava a obra da cruz, assim como os animais no Velho Testamento eram mortos e sacrificados, e o sangue derramado para expiação do pecado, assim foi com Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Hoje recebemos perdão pelos nossos pecados, porque o sangue de Jesus foi derramado a meu favor, a nosso favor. O sacrifício de Jesus nos alcançou, nos purificou de todos os nossos pecados. Não há só também, perdão de pecados por causa do sangue de Jesus, há também uma proteção. Assim como os israelitas eram protegidos por causa do sangue daquele cordeiro, hoje nós temos proteção de todo ataque do inferno sobre nós, porque estamos cobertos pelo sangue do cordeiro. É assim que nós precisamos viver, é assim que nós devemos crer. Amém? Então veja, Jesus foi gerado sem pecado, viveu sem pecado, era o único que podia morrer, era o único que podia nos dar vida, era o único que podia perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, quando vocês estavam mortos em seus pecados, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que era contra nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Olha que promessa maravilhosa. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, a nosso favor, a favor da nossa vida, cancelou o escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida impagável, não poderíamos pagar. Somente esse resgate, a redenção, seria a troco de uma vida, e a vida de Jesus teria que ser um cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, e Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu por nós e pagou o preço do nosso pecado. Amém? Isso é maravilhoso, queridos. Nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção por meio do sangue de Jesus. Nós temos o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça do Senhor. Olha que texto maravilhoso que eu vou ler aqui para você. Anote aí, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Poderíamos encerrar aqui. Por causa da obra da cruz, Cristo nos redimiu da maldição da lei e se tornou maldito em nosso lugar. O sangue, queridos, está sobre nós. Agora nós somos propriedades de Deus, uma nação santa, um povo escolhido para Deus. Amém, queridos? Assim como a marca do sangue nos umbrais das portas era um sinal de propriedade de Deus, um sinal de proteção para o povo de Deus, nós também, pelo sangue de Jesus, nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Não só temos o perdão para os pecados, mas também toda a proteção. E olha o que diz Apocalipse, capítulo 2:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, e não amaram a sua própria vida. Isto é maravilhoso. O sangue de Jesus nos garante a vitória sobre o reino das trevas. O sangue de Jesus nos resgatou daquilo que nos matava, daquilo que nos escravizava. Por causa do poder do sangue de Jesus, eu e você podemos dizer hoje não ao pecado e sim à vontade de Deus. Amém? Nós precisamos crer nisso. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou, nos comprou e nos resgatou para Deus. Vocês, porém, são geração eleita e sacerdócio real. Amém, queridos? Agora nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz do reino de Deus. E para concluir, como você tem correspondido a Jesus? Assim como Jesus morreu em nosso lugar, ele também ressuscitou para vivermos com ele para sempre. Olha o que diz Lucas 24, do 6 ao 7, né? A frase assim, eu amo esses versículos. Diz assim: ele não está aqui, ressuscitou. Lembram-se? Quando foram procurar Jesus, o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós servimos a um Deus vivo, a Jesus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o primogênito de todos os filhos de Deus. Olha o que diz mais, lembre-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Olha, queridos, todas as religiões ainda têm o seu túmulo e os restos mortais dos seus fundadores. Porém, Jesus Cristo, que pregou o Evangelho, as boas novas, ressuscitou e vive para sempre. Assim como todas as promessas e profecias relacionadas a Jesus, ao Messias, à redenção, à obra da cruz, se cumpriram, são verdadeiras, são fiéis. Assim também, todas as palavras, todas as promessas, todas as profecias a nosso respeito irão se cumprir para a glória de Deus, em nome de Jesus. A obra da cruz revela isso, a ressurreição de Cristo revela isso, que toda boa promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. Então nós precisamos crer que Jesus morreu por nossos pecados, morreu para nos alcançar, nos redimiu, mas também ressuscitou. E nós ressuscitamos junto com Cristo para viver com Ele para sempre na eternidade. Amém? Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele. E para encerrar aqui, Colossenses 3, do 1 ao 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus.
Que promessa maravilhosa! Viva pensando na eternidade, viva desejando as coisas eternas, viva de maneira que um dia você estará com o Senhor. Você hoje é lavado, é redimido, você hoje foi alcançado, é separado para Deus, para estar com Ele em toda a eternidade. Amém? Quero orar por você e pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, que todas essas verdades que ouvimos nesta noite, Senhor, que elas possam dar frutos em nosso coração, que elas possam mudar a nossa conduta, que possamos viver como filhos amados, escolhidos, separados, que possamos focar nas coisas do alto, que possamos sonhar com a eternidade, que possamos desejar viver com o Senhor para sempre. Senhor, esperamos a Tua volta, porque cremos que o Senhor ressuscitou e um dia vai voltar para nos buscar. Senhor, nos capacita para viver em santidade, nos capacita para dizer não ao pecado, nos capacita, Senhor, para viver aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito. Assim como todas as boas promessas em Jesus foram cumpridas, nós cremos que será cumpridas em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Não esqueça, quarta-feira que vem tem o próximo episódio e você será ainda mais enriquecido em nome de Jesus. Deixe o seu like, envie este vídeo para os seus amigos e seja abençoado em nome de Jesus. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.